Boa noite, companheiros. Hoje vamos abordar um assunto que estamos vivenciando com muita intensidade nesses últimos meses. Falamos de perdas e lutos e as 5 fases desse processo, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Luto é uma palavra que acompanha o ser humano desde sempre, principalmente quando perdemos alguém de que gostamos muito. É uma espécie de despedida. Segundo a doutora Elisabeth Kübler-Ross, que foi uma psiquiatra suíço-americana, pioneira em estudos sobre a morte com pacientes terminais e a mais respeitada autoridade no assunto, e fez longos estudos no assunto. A doutora Kübler-Ross descobriu que o luto passa por 5 estágios, descritos em seu livro em 1969 sobre a morte e o morrer. Falamos então de perdas e lutos e das 5 fases do processo, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Luto, como já dissemos, é uma palavra que acompanha o ser humano desde sempre, principalmente quando perdemos alguém de que gostamos muito. É uma espécie de despedida. Mas, afinal, o que é o luto? Como se processa? E é mesmo necessário esse doloroso processo? Sim, o luto é um processo doloroso e que não deve ser impedido ou interrompido. Ele tem que ser encarado e vivido. É um processo necessário e fundamental para preenchermos o vazio deixado por qualquer perda significativa. Não apenas de alguém, mas também por algo de muita importância para nós, como, por exemplo, um objeto, um emprego, um membro do nosso corpo físico, um animal de estimação ou até mesmo uma viagem. O processo de luto se dá tanto em humanos quanto em animais. Em nós, humanos, o processo de luto é acompanhado por um conjunto de sentimentos, entre os quais destacamos a tristeza, a raiva, a culpa, a ansiedade, a solidão, a fadiga, o desamparo, o choque, o anseio, o torpor, o alívio e a emancipação. Como já dissemos, refletindo em nossos corpos físicos sintomas de vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, boca seca e outros sintomas mais. Ainda dizemos que identificar essas 5 fases irá ajudar a reconhecer e trabalhar suas emoções durante todo o processo. No momento em que estamos cientes do que estamos vivendo ou vamos viver, superar ficará mais fácil e suave e menos complicado. Vamos então analisar as 5 etapas desse processo. Lembrando que esses estágios não são sequenciais e também não se manifestam em todos os pacientes em sua totalidade da mesma forma. Temos então a primeira etapa do processo, que é a negação. Negar é a primeira reação a uma perda iminente. Pensamentos do tipo, isso não está acontecendo comigo, é recorrente. É nesta fase que algumas pessoas começam a viver como um robô, fingindo que nada aconteceu, evitando encarar de frente a situação para evitar o sofrimento.
é o momento em que nos parece impossível a perda, em que não somos capazes de acreditar. A dor da perda seria tão grande que não pode ser possível, não pode ser real. Então, negamos. A segunda etapa é a raiva. A raiva surge depois da negação, mas mesmo apesar da perda já consumada, negamos a acreditar. Pensamos, por que comigo? Surge nesta fase sentimentos de inveja e raiva, e qualquer palavra de conforto parece falsa. Não acreditamos na sua veracidade. É uma fase bastante nociva e que esconde a verdadeira tristeza que você está sentindo dentro do seu coração. A terceira etapa é a barganha, a negociação. A negociação surge quando o indivíduo começa a pôr a ideia da perda e, perante isto, tenta negociar. Então, começa a barganhar com ela mesma. São reflexões como: vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil e mais simpático com as pessoas, vou ter uma vida mais saudável e assim por diante. Neste estágio, uma pessoa que, por exemplo, esteja passando por uma doença que a mantém impossibilitada de continuar as suas atividades, começa a ficar mais serena, reflexiva e até mais humilde. Se a saúde não se restabelece, mesmo tendo barganhado consigo mesma, ela passa a utilizar outros recursos. E como já dissemos, negociamos até com Deus, sob forma de pactos, promessas, sacrifícios e até acordos, para que tudo volte ao normal. É nesta fase que aceitamos determinadas condições, na tentativa de evitarmos a perda total, muito comum em final de relacionamentos. A quarta etapa é a depressão. A depressão surge quando o indivíduo toma consciência de que a perda é inevitável, é incontestável. Não há como escapar à perda. Sentindo o espaço vazio da coisa ou da pessoa que perdeu, toma consciência de que nunca mais irá ver aquela pessoa. E com o desaparecimento dela, todas as lembranças associadas ganham um novo valor. Algumas pessoas demoram décadas para sair dessa fase. Outras nunca vão aceitar a perda. Nesta fase, quem estiver próximo a estas pessoas devem ficar atentos, pois nesta fase, a pessoa em questão se isola completamente do mundo, do convívio social. Sentimentos de melancolia, desânimo, desinteresse, apatia, tristeza, choro e impotência são comuns. Segundo ainda a doutora Nízia da Silveira, quando, então, descartada a origem orgânica dos excessos, torna-se irrefutável refletirmos sobre o que está oculto na ocorrência dos sintomas demasiados. Identificando assim a desdiversação, a psicopatologia, ao deslocamento de defesa ou transtorno de depressão. A quinta etapa é a aceitação. Aqui se inicia o processo de aceitação da perda com paz e tranquilidade, pois já não se nega mais, não se revolta e nem se negocia. O estado de depressão foi substituído pela aceitação, mudando a perspectiva e preenchendo o espaço vazio.
Em todo esse processo de luto e perda, é fundamental que estejamos atentos para, no tempo certo, fazermos as nossas reprogramações cognitivas e, assim, retornarmos às nossas vidas saudáveis e normais. E para finalizarmos, temos que dizer que, nesta casa, de coração azul, o nosso MAP, também temos encontrado aqui o remédio necessário através dessa bússola, desse roteiro que é o Evangelho de Jesus, que nos acolhe, nos consola, nos esclarece e motiva. Ficaremos por aqui. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.